SBT Meio Dia de volta e para falar de futebol. Boa tarde, Miguel. Oi, boa tarde. Boa tarde. Olha só, no fim de semana tivemos uma rodada intensa para os times catarinenses. A gente estava falando sobre, né, Série A, Série B. Na Série B o Avaí ganhou e nada de conquista, nada de vitória na Série A do Brasileirão, Miguel. Mas mesmo assim, a Chapecoense é a única equipe invicta na Série A do Campeonato Brasileiro, embora ela esteja na 7ª colocação. Mas vamos começar falando da Série B do Brasileiro, que as 3 equipes estiveram em campo. No sábado, o Joinville perdeu para o Náutico, lá no Recife, por 2-0. Aí os gols aí do Náutico, aí o Timbu, 1-0. Esse gol foi do Renan Oliveira, que jogava no Avaí, nunca fez um gol no Avaí. Aos 22 do primeiro tempo. E no final, 42 do segundo tempo, o Thiago fez o segundo gol do time pernambucano. 2-0, o Joinville saiu, jogou 2 partidas fora de casa. A primeira ele venceu o Tupi e perdeu para o Náutico, o time que está disputando com o Joinville. Perdeu de 2-0. No outro jogo, também do sábado, o Criciúma enfrentou a equipe do Oeste Criciúma, lá em Osasco, e o Criciúma perdeu pelo placar de 1-0. O Léo Arthur fez o único gol da partida. O Criciúma precisa reagir fora de casa, não está jogando bem fora de casa. E na ressacada, completando a rodada, o Avaí teve mais sorte do que juízo. Não fez um bom jogo, fez 1-0 logo de cara, tomou o empate, esse foi o primeiro gol. Romarinho pegou de primeira 4 minutos, cruzamento do Tauan, ele pegou de primeira e botou para a rede 1-0. Aí esperava-se uma grande apresentação, mas não foi. E aí, o goleiro do Avaí, meu Deus, foi pegar e não pegou nada. Falhou o goleiro do Avaí, 1-1. E só aos 47 do segundo tempo, o Romarinho fez o segundo. Cobrança de escanteio, a bola sobrou para ele e bateu de primeira, 2-1. O Avaí venceu pelo placar de 2-1, ficou numa situação boa, 6ª colocada. Agora, o Avaí precisa jogar mais do que está jogando. É bem verdade que dentro de casa ele está mandando, não está perdendo pontos dentro de casa. Amanhã sai para jogar contra o Bragantino. A classificação na Série B tem aí o Vasco da Gama, que é o todo-poderoso, né? Está na liderança. O Avaí é o 6º colocado, é o melhor catarinense na classificação. Depois aparece o Criciúma na 10ª colocação, aliás, na 8ª colocação, o Criciúma com 10 pontos também. E o Joinville aparece na 14ª colocação com 6 pontos ganhos. Essa é a classificação da Série B. Amanhã tem uma rodada cheia. A gente chama de terça nobre. Eu ia te perguntar, porque o fim de semana foi intenso, né? E como é que vai ser essa semana pelo Campeonato Brasileiro? A Série B tem uma rodada intensa amanhã, completa. A Série A só no final de semana. Só no final de semana. Vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense empatou em 0-0, lá em Chapecó, 0-0 com o Fluminense. A Chapecoense continua invicto. Eu não diria que foi um resultado ruim, porque a Chapecoense está num bom momento, continua invicto, e não disputa o campeonato do Fluminense. O Fluminense disputa na parte de cima da tabela, disputa para ser o campeão, o 2º, 3º colocado, pelo menos uma vaga na Libertadores. Eu acho que a Chapecoense tende a ficar ali pelo meio da tabela. E ontem pela manhã, o Figueirense foi a Belo Horizonte e perdeu para o América pelo placar de 1-0. Veja como é o futebol. O Figueirense fez um belo jogo contra o São Paulo, ganhou de 1-0 do tricolor paulista na quarta-feira, aqui em Florianópolis, levou a esperança do torcedor para conseguir uma vitória fora de casa. Aliás, o América Mineiro era o lanterna da competição, não tinha vencido ninguém. E o Figueirense não fez um bom jogo e perdeu pelo placar de 1-0. Aí o gol marcado a 25 minutos do segundo tempo, o Osman fez o gol que deu a vitória ao time mineiro. Figueirense agora só joga domingo com o Flamengo no Maracanã. Esse jogo estava marcado para 11 horas da manhã, mas foi transferido para 4 horas da tarde de domingo. Vê como é que ficou a classificação aí? Na Série A do Campeonato Brasileiro, o Figueirense
que é a Chapecoense está na 7ª colocação, com 10 pontos, o único time invicto. E o Figueirense é o 15º colocado, com 6 pontos. Então é assim, ó, 18 pontos disputados pelo Figueirense, o Figueirense ganhou apenas 6, perdeu 12. Não é boa a campanha do Figueirense, tem que melhorar, porque nesse ritmo não vai bem. Tem que ganhar dentro de casa agora diante do Flamengo. Então tá, até amanhã então, Miguel. Até Como amanhã. é que foi o seu fim de semana? Foi tranquilo? Foi. Mais na cama do que sair de fora. Deu para descansar um pouco então.